Fala galera, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos trazer uma EBD um pouquinho mais histórica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a história, tudo, arqueologia e alguns argumentos para falar sobre a existência de Jesus. Muitos de vocês já perguntaram, mas Jesus realmente existiu? Quais são as outras provas que não são as bíblicas que comprovam a existência de Jesus? Como as outras pessoas, alguns historiadores, enxergam a figura de Jesus. Então, a gente preparou essa aula aí para vocês. É bem introdutória, tudo, são só alguns conceitos, algumas citações, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Vamos lá, vamos falar sobre a existência de Jesus. Jesus é uma pessoa, é claro, ele é o Filho de Deus, é uma pessoa também, mas ele é uma figura histórica muito importante, porque ele foi um homem único em toda a história. Ele dividiu a história em antes e depois. A gente tem antes de Cristo e depois de Cristo. Algumas religiões consideram Jesus extremamente importante, como se fosse uma alma iluminada. Ele é um influenciador de gerações. Hoje, 2000 anos depois de sua existência, a gente ainda está aqui, baseado nas ideias dele, acreditando no que ele disse. Então ele é uma figura histórica muito importante. Além disso, Jesus é uma figura religiosa também. Ele, com os seus discípulos, com aquelas pessoas, influenciou o mundo de tal maneira que hoje, segundo o Instituto Pew Research Center, né? Atualmente o planeta possui cerca de 7 bilhões de pessoas e aproximadamente 2,18 bilhões de pessoas que dizem professar a fé cristã. Então olha o poder de influência de Jesus. Então é uma figura, uma pessoa na história que a gente precisa estudar. Tanto que hoje, você provavelmente que está assistindo aqui, crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e sabe da importância que ele tem para a sua vida. Então é legal a gente estudar. Então vamos lá, Jesus realmente existiu? Quais são as evidências que a gente tem para comprovar isso? Primeiro vamos para algumas provas documentais, algumas citações. Existem diversas citações em documentos de autores judeus e romanos sobre Jesus. Vejamos alguns, eu vou dar aqui alguns exemplos. Mas o interessante é que tem pessoas que eram cristãs que escreveram sobre Jesus, e a gente não desconsidera a prova documental de pessoas religiosas, mas a gente também tem judeus e romanos que não acreditavam nas afirmações de Jesus, em quem ele dizia ser, e mesmo assim a gente tem citações sobre ele. Cornélio Tácito, por exemplo, e de Imperador Trajano, Flávio Josefo e tantos outros. Olha aí na tela o tanto de citações que nós temos a respeito de Jesus. Vamos falar sobre algumas. Por exemplo, a de Luciano, que viveu lá no século II e escreveu sobre Cristo, o homem que foi crucificado na Palestina porque introduziu esse novo culto. Luciano não era cristão, ele só escreveu, relatou sobre a influência do cristianismo, da nova forma de culto lá na época e no ambiente em que ele vivia. Flávio Josefo, um dos mais importantes historiadores judeus, ele vai falar sobre Tiago. Quando ele está se referindo a Tiago, ele vai falar o irmão de Jesus que era chamado Cristo. Flávio Josefo não era cristão, ele era judeu. Plínio, o jovem, lá nas suas epístolas de 1096, ele registrou algumas práticas de adoração da igreja, incluindo o fato que Jesus era adorado como próprio Deus, incluindo referências à Santa Ceia e a banquete e o amor que tinha naquela comunidade. Plínio o jovem. Júlio Africano, em uma discussão com o historiador Talo, ele cita o dia da crucificação e ele relata que as trevas tomaram conta dos céus após a morte de Jesus. Então, alguém que não acreditava em Jesus relatou o dia da sua crucificação e disse que o céu se cobriu de trevas, assim como está lá no relato bíblico, alguém de fora. E qual que é a conclusão documental histórica? Esse estudo ele não é baseado no que eu só pesquisei, mas sim foi baseado em alguns livros. E aí o resumo vai dizer o seguinte: em resumo, eles nos informam que Jesus, isso aqui é uma conclusão documental histórica, existe um grande consenso de que Jesus realmente existiu. Então a gente crê, e a academia, mesmo as pessoas que não creem em Jesus como uma figura religiosa, como Filho de Deus, todo mundo tem um consenso em dizer que Jesus era de Nazaré, que ele viveu de modo sábio e virtuoso, que ele foi crucificado na Palestina sob Pôncio Pilatos,
durante o reinado de Tibério César, na época da Páscoa, sendo considerado o rei dos judeus. Segundo seus discípulos, ele ressuscitou dos mortos depois de 3 dias. Seus inimigos reconheceram que ele realizou feitos em comum, alguns até chamaram de feitiçaria. Na Bíblia a gente tem o relato dos milagres e das curas. E o seu pequeno grupo de discípulos se multiplicou e se espalhou até Roma. Seus discípulos pregavam o culto somente a Deus. E essa descrição que a gente tem documental histórica é muito semelhante aos registros do Novo Testamento. Então, olha que legal essa conclusão documental histórica que a gente tem na academia, comprovando assim a existência de Jesus e que ele realmente foi aquilo e quem as escrituras falaram que ele foi. E aí a gente tem uma evidência arqueológica também. Acharam um ossuário de Tiago, aqui é uma prova da arqueologia, e na inscrição está escrito em aramaico e está escrito irmão de Jesus. Isso daí está lá no museu. A gente também tem algumas evidências racionais que também são super importantes e nos dão mais subsídio, dá mais constância para a nossa fé, dá mais razões para a gente acreditar. Primeiro, os evangelhos, eles apresentam uma visão nos pontos principais muito igual a respeito de Jesus, da cultura e da geografia. E a gente tem alguns pontos de vista diferentes, mas a mensagem do evangelho ela é igual. Por exemplo, nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, a gente tem alguns pontos sendo mais destacados que outros. Por quê? Se a gente, por exemplo, você soube que teve um acidente, você vai conversar com as pessoas, cada um vai falar de uma maneira, cada um estava sobre um ângulo, um ponto de vista, mas todos eles vão relatar o fato principal. E assim também a gente tem isso o relato dos evangelhos. Então, Mateus vai dar uma ênfase maior por conta da sua criação, porque no próprio processo de inspiração do Espírito Santo sobre os homens que escreveram a Escritura, Deus respeitou a língua, Deus respeitou a criação daquele escritor, as experiências e a maneira que ele tinha de enxergar o mundo. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles tinham públicos diferentes e eles também tinham visões diferentes, mas os pontos principais são os mesmos. E outra coisa, não faria sentido para os judeus mentirem a respeito do Messias, porque eles estavam sobre o domínio do Império Romano e eles estavam esperando a figura libertadora. Então, por que alguém iria arriscar a sua vida se não fosse realmente o Messias, o Filho de Deus? Por que ele colocaria a sua vida em risco para seguir o Messias, sendo que aquela pessoa é só mais uma, é comum? Não faz sentido. Outra coisa, como que uma mentira consegue se sustentar por tanto tempo? Por que mesmo os discípulos de Cristo, sendo mortos, espoliados, eles sendo esmagados, torturados, mesmo assim eles não negaram aquela mentira? Porque a experiência que eles tiveram com Cristo foi tão profunda, foi tão verdadeira, foi tão fantástica, foi tão real, que eles decidiram entregar as vidas deles, assim como nós ainda hoje. A gente tem uma experiência com Cristo e a gente sabe que é real e a gente está disposto a dar a nossa própria vida, para perder a nossa vida nesse mundo, para ganhar. Ó a morte dos seguidores de Cristo. Eu pergunto para você, do que adianta você viver por uma mentira, viver por uma causa, e essa causa de trazer tanta dor e tanto sofrimento? Se não for o próprio Filho de Deus, se não for uma causa tão maravilhosa, tão sublime, não vale a pena. E olha a morte dos seguidores de Jesus. André foi crucificado em forma de X, Bartolomeu foi torturado, tiraram a pele, Filipe foi crucificado de cabeça para baixo, Judas foi morto, não, Iscariotes, Judas foi morto a golpes de machado, e aqui tem outras, Mateus decapitado, Tiago decapitado, Tiago apedrejado, Tomé alvejado por lanças, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Mesmo que alguns relatos a gente não tenha plena certeza, uma coisa a gente tem a convicção, que todos eles sofreram por conta da fé em Cristo Jesus. E por quanto tempo uma mentira se sustenta? Nós também temos a evidência religiosa, ou seja, a Bíblia. A principal fonte cristã que nós temos da existência de Jesus é a própria Bíblia. E a Bíblia, ela tem um valor documental histórico que também precisa ser reconhecido. Por exemplo, você sabia que para a gente, na história, para os padrões históricos, para a gente considerar um documento como válido de uma existência
de determinado século e tudo, a gente tem que seguir vários critérios. E, por exemplo, a Bíblia tem muito mais evidências da sua veracidade e da sua comprovação do que, por exemplo, os escritos de Sócrates. Você sabia disso? A Bíblia, do ponto de vista histórico, documental, ela tem muito mais evidências que realmente foram escritas naquela época, que realmente dizem a verdade, do que os escritos, por exemplo, de alguns filósofos. Então, todos os evangelhos vão registrar onde Jesus foi, o que ele fez, com quem conversou. E esses textos são uma prova da existência de Jesus também. Então, Jesus resistiu? Olha a conclusão de Craig Blomberg. Esse nome mesmo aí. Quando combinamos todo esse antigo testemunho não cristão de Jesus, há material mais do que suficiente para refutar um mito persistente que ainda existe em alguns círculos de que Jesus jamais existiu. Ou seja, há material mais do que suficiente para realmente falar Jesus realmente existiu. E isso de material e de testemunho de não cristãos. Olha que interessante isso. Vamos lá, vamos falar sobre uma curiosidade aqui, bem legal aqui, só para descontrair um pouquinho. A imagem de Jesus, como que Jesus era? Será que Jesus era aquele europeu de cabelos brancos, cabelos claros, né? Com uma barba assim bem feita, certinha, com os olhos claros, igual um europeu? Claro que não. Um judeu semita daquela época, ele tinha características europeias? Não, isso é uma imagem fictícia, é uma imagem baseada nos padrões do Ocidente. Isso era uma técnica muito comum. Por isso que você vai ver que nas pinturas, por exemplo, dos reis franceses, ingleses, todos eles são de certa forma parecidos, porque até o ideal daquela época era muito voltado para os próprios padrões eurocêntricos. Então, todo personagem histórico vai ser retratado como isso. Um exemplo que a gente tem é Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona era negro. E muito da teologia retrata ele como branco e tudo. Então é uma imagem ocidental. Qual que era a provável imagem de Jesus? Aqui é só provável, gente, tem vários estudos e é só uma curiosidade. Eles reconstruíram um modelo de um judeu do primeiro século e esse foi o resultado. Então esse está aí o resultado, a cor dos olhos, da pele e o formato do cabelo são impossíveis de serem retratados, a gente não tem como saber. Mas essa ilustração é uma possível suposição de uma imagem de um judeu do primeiro século. O sol era quente, então a pele deles era extremamente castigada. Aqui é só uma curiosidade, gente. Mas vamos lá. E a ressurreição? Tá, Lucas, você está falando, e é verdade, você mostrou aí diversos documentos e provas históricas de não cristãos que Jesus realmente existiu, e a gente ainda tem a Bíblia para comprovar isso. Mas e a ressurreição? Tá bom, Jesus pode ter existido mesmo, influenciou a história, mas e a ressurreição? Será que não foi algum tipo de farsa? Será que os discípulos não estavam tentando vender uma ideia, uma causa? Olha o relato de Flávio Joséfo. Olha esse relato. Eu vou ter que ler ele inteiro porque ele é muito bonito. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem. Tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em serem instruídos, na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres da nossa geração acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram o seu nome. Então, olha esse relato de Flávio Joséfo, um historiador judeu. E outra coisa, se a ressurreição fosse um mito, ele seria muito... Esse mito, essa propaganda foi muito mal projetada para os padrões daquela época. Ninguém fez um curso de administração, de mídias digitais, tudo para alcançar o seu público, para falar exatamente o que o seu público quer ouvir. Por quê? Ninguém aceitava primeiro a teoria da ressurreição. Segundo, ninguém aceitava o testemunho das mulheres. E quem foram? Quem foram as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado? As mulheres. E outra coisa... um mito, ele se desmorona com séculos tudo, e a ressurreição de Jesus até hoje está viva. E outra coisa, se quer acabar com o mito da ressurreição, mito entre aspas, é claro, né? Por que eles não acharam o corpo? Os próprios fariseus
buscaram encontrar, como o relato bíblico diz. Se eles tiveram achado o corpo, com certeza acabariam os rumores da ressurreição. Então, poderiam ter a ressurreição, o relato, o testemunho do cristianismo poderia ser abafado simplesmente por eles terem encontrado o corpo. E até quando uma mentira se sustenta? A igreja primitiva sofreu diversas perseguições. Os cristãos eram jogados no Coliseu, nas arenas, eles eram devorados por animais ferozes, eram apedrejados, eram crucificados, tudo. Mas mesmo assim, eles seguiam a Cristo e não abandonavam. Por quê? Porque essa não é simplesmente uma ideia, não é simplesmente... Jesus não foi simplesmente uma pessoa comum, não, ele era o próprio Filho de Deus que veio para nos salvar. E até quando uma mentira se sustenta? Mais de 200 milhões de cristãos ainda hoje são perseguidos, são fuzilados, têm os seus pescoços. A gente às vezes recebe aqueles vídeos tão tristes de cristãos sendo degolados com faquinhas de serra, faca de cozinha que você tem em casa, mas mesmo assim eles não negam porque eles creem no que Jesus disse. E por que o cristianismo não acaba? Porque mesmo depois de tanta perseguição, mesmo depois de tanta opressão, mesmo depois de, ainda hoje, 200 milhões de cristãos sendo perseguidos, por que o cristianismo não acaba? Por quê? Fica o questionamento para você. Tá bom, Lucas, eu entendi os seus argumentos, eu entendi, meus não, né, do estudo, mas o que isso afeta a minha vida? Tá bom, legal, bem legal, parabéns pela pesquisa e tudo, mas isso daí, você no seu canto, eu no meu, os cristãos num canto e eu no meu, a igreja aqui e eu aqui. Não, isso afeta totalmente a sua vida, totalmente. Veja as afirmações que Jesus fez há 2000 anos atrás. Jesus disse que ele é o pão da vida. Ele disse que a gente tem uma fome dentro de nós que não pode ser saciada com coisas, relacionamentos, diplomas, bens materiais ou qualquer outro projeto. Ele é o pão que sacia. Ele diz que ele é a luz do mundo, ou seja, se ele é a luz, ele é a verdade, e tudo que não condiz com o que ele diz, tudo que não está ligado e conforme como ele pensa, é mentira, a escuridão é trevas. Ele é o grande eu sou, e essa afirmação ela é muito importante. O nome de Deus, lá em Êxodo 3, na revelação a Moisés, Deus se revela como eu sou o que sou. Então Jesus está falando que ele é o próprio Deus, criador dos céus e da terra. Num quarto momento, Jesus diz que ele é a porta para entrar, que ele é o caminho, que ele é a salvação. Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida, e que existe vida após essa existência, existe vida após morte. E ele diz que ele é o único caminho para se achegar a Deus. Então, olha a gravidade das afirmações que Jesus faz. Olha como a gente deve ter atenção ao que Jesus diz que ele é. Porque se ele diz tudo isso, a gente entra numa encruzilhada. E esse dilema é fantástico, ele é de C.S. Lewis, e a gente só tem duas opções em relação à pessoa de Jesus. Ou ele era um louco, um megalomaníaco, enganador, ou ele realmente é o que ele dizia ser. Ele é. Ou ele é um louco, que veio aqui, um baderneiro, tudo um profeta, um agitador, ou ele realmente era a encarnação do Filho de Deus, ele era o Criador de todas as coisas, o Senhor sobre tudo e todos, e ele é o único caminho para ter salvação, para se livrar da condenação, e ele é o nosso Salvador. Então isso é muito importante, afeta totalmente. Então eu deixo o questionamento para você. O que Jesus é para você? É só uma figura histórica? É só uma figura religiosa? Ou ele é o seu Senhor e o seu Salvador? E as afirmações dele falam ao seu coração, você tem aquela fome que só o pão da vida pode te alimentar, pode saciar, você realmente vê que o mundo está em escuridão. Cara, olha, observe o mundo, as guerras, a fome, essa pandemia, o ódio e tantas outras coisas, o racismo, e você enxerga o mundo como uma grande escuridão e você olha para Cristo e vê a luz. O que Jesus é para você? O último slide de hoje fala o que a mensagem da cruz representa para você. 1 Coríntios 1,18 diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. As palavras de Jesus há 2000 anos atrás ainda são atuais, vivas, verdadeiras e falam profundamente ao nosso coração. E nós nos rendemos a Ele, confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador e cremos que Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é a porta, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é real e ainda hoje Ele intercede por nós e nós sabemos que um dia Ele voltará para buscar os seus.
quem é Jesus para você e o que a mensagem da cruz representa para você, tá bom? Essa foi a EBD de hoje e até a próxima.